O lustre de cristal sobre a mesa 7 projetava uma luz fragmentada sobre minhas mãos trêmulas, enquanto eu equilibrava a bandeja de prata. Cada taça de champanhe ameaçava escorregar da minha mão suada. O ar-condicionado do restaurante não dava conta do calor que irradiava do meu uniforme. Seda preta, que grudava em lugares que eu preferia esquecer, me lembrando constantemente que eu estava em exibição. Uma peça decorativa nesta gaiola dourada de riqueza, e onde eu nunca poderia entrar a não ser como funcionária. Meus pés doíam nos saltos obrigatórios. A aliança de casamento cravejada de diamantes na minha mão esquerda parecia pesada, estranha. Era como uma algema que eu mesma prendi no meu dedo de bom grado, 3 meses atrás, quando o desespero finalmente venceu a dignidade. A mesa 7 precisa de atendimento. Margot sibilou atrás de mim. Suas unhas perfeitamente feitas cravaram no meu ombro. Agora, Arya, o Sr. Moretti não espera. O nome me atingiu como um soco no estômago. Moretti? Não, não podia ser. Minha visão ficou turva nas bordas enquanto eu forçava minhas pernas a se moverem. A bandeja balançava perigosamente, enquanto a memória muscular me levava adiante por um mar de toalhas de mesa brancas e conversas sussurradas. O Bell Vista era o estabelecimento mais exclusivo de Nova York, onde as reservas exigiam 6 meses de antecedência e um portfólio financeiro de dar inveja. Eu trabalhava aqui há 2 semanas, desesperada pelas gorjetas que impediam que meu apartamento caindo aos pedaços e minha coleção crescente de contas médicas não pagas me engolissem por inteira. Mas eu tinha sido cuidadosa, tão cuidadosa. Eu verifiquei a lista de reservas obsessivamente, para ter certeza de que eu nunca precisaria. O cheiro me atingiu primeiro. Sândalo e fumaça. Um perfume caro que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal. Sobreposto a algo mais sombrio, mais perigoso, pólvora talvez, ou apenas o toque metálico da violência que aderia a certos homens como uma segunda pele. Eu conhecia aquele cheiro. Já tinha enterrado meu rosto nele uma vez. Inspirei-o como oxigênio quando pensei ter encontrado segurança nos braços de alguém que se revelou a coisa mais perigosa que eu já toquei. Meus olhos se ergueram contra a minha vontade. Ele estava sentado no centro do reservado circular, como um rei em sua corte. Estava cercado por homens de ternos feitos sob medida, cujos olhos nunca paravam de se mover, catalogando saídas e ameaças com a eficiência de predadores treinados. Mas eles não eram nada comparados a ele, Dante Moretti. 3 anos. 3 anos desde que eu fui embora sem nada, apenas com a roupa do corpo e a certeza de que amá-lo me destruiria mais rápido que qualquer bala. 3 anos reconstruindo a mim mesma a partir dos pedaços que ele deixou para trás. Ele parecia diferente, mais duro de alguma forma, embora eu não achasse que isso fosse possível. O seu cabelo escuro estava mais curto, penteado com uma precisão calculada. A cicatriz em sua mandíbula, que eu conhecia desde sempre, só o tornava mais devastador. Um corte brutal de imperfeição que de alguma forma realçava a beleza cruel de seu rosto. Seu terno era preto como a noite, feito sob medida para ombros que eu já tracei com dedos reverentes. E suas mãos, meu Deus, suas mãos, repousavam na mesa com uma autoridade casual. Anéis pesados, refletindo a luz. Ele falava com o homem à sua direita. Sua voz. Um ronco baixo que eu senti nos meus ossos, apesar da distância. Ele ainda não tinha me visto. Talvez não visse. Talvez eu pudesse deixar o champanhe e desaparecer antes que ele virasse a cabeça. Nossos olhos se encontraram. O mundo inclinou por um batimento cardíaco. Sua expressão não mudou. Então algo brilhou em seu rosto. Surpresa, raiva, fome. Tudo apareceu e sumiu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Mas eu conhecia os rostos de Dante. Eu conhecia cada microexpressão que passava por aqueles traços brutais. Eu o estudei como uma escritura sagrada uma vez, memorizando as mudanças sutis que significavam perigo ou desejo, ou a combinação aterrorizante de ambos. Seus olhos caíram para a minha mão esquerda. Para a aliança. A temperatura na sala despencou. Há algum problema? A pergunta veio do homem ao lado dele, de pele escura, com olhos frios e um volume em forma de arma sob o paletó que ele não se preocupava em esconder. Nenhum problema, Marcos. A voz de Dante era seda sobre lâminas de barbear. Seu olhar ainda estava fixo no meu com uma intensidade que fez meus joelhos ameaçarem ceder. Nossa garçonete estava prestes a se apresentar. Não é mesmo, Bela? O apelido carinhoso me atingiu como um tapa. Ele me chamou assim uma vez,
Sussurrou contra a minha pele em momentos em que eu tolamente acreditei que significava algo mais do que apenas outra posse. Eu... Minha voz saiu estrangulada. Pigarriei. Me forcei a olhar para qualquer lugar, menos para ele, e falhei completamente. Boa noite, senhores. Meu nome é Arya, e eu cuidarei de vocês esta noite. Posso começar com champanhe ou preferem ver o menu de coquetéis? Profissional, distante, como se eu nunca tivesse conhecido o gosto de sua boca, o peso de seu corpo, a terrível intimidade de suas confissões mais sombrias. Arya. Ele testou meu nome como vinho, rolando-o pela língua. Belo nome para uma bela garota. Diga-me, Arya. Seus olhos caíram para a minha mão novamente, demorando-se na aliança com uma expressão que eu não consegui ler. Seu marido sabe que você trabalha aqui? A pergunta era uma mina terrestre. Cada instinto que desenvolvi para sobreviver por 3 anos nesta cidade gritava para eu correr, mas meus pés permaneceram fincados no mármore italiano importado. Sim, ele sabe. Uma mentira. Brad sabia que eu trabalhava em um restaurante, mas eu tive o cuidado de nunca mencionar qual. Nunca levar para casa histórias que pudessem revelar que eu servia pessoas que poderiam nos comprar e vender sem nem notar o gasto. O som foi evasivo, mas eu vi como sua mandíbula se contraiu, o sutil flexionar de seus dedos contra a toalha de mesa. E ele aprova que você sirva homens como nós, usando esse vestido, esses sapatos? Um dos outros homens riu, mas se calou abruptamente quando Dante ergueu um único dedo. Meu marido confia em mim, eu disse. As palavras tinham gosto de cinzas. E Brad confiava em mim porque Brad não sabia nada de real sobre mim. Não sabia sobre o ano que passei como amante de Dante Moretti, antes de perceber que amar um chefe da máfia significava se tornar mais uma coisa bonita que ele possuía e destruía na mesma medida. Confiança. Dante recostou-se, seus movimentos fluidos e controlados. Coisa perigosa. Confiança. Frágil. Fácil de quebrar. Seus olhos encontraram os meus novamente. E desta vez não havia como confundir a ameaça. Eu quero um Macallan 25, puro. Marcos vai querer bourbon. O que for mais caro, Marcos interrompeu. Sua atenção agora estava fixa em seu telefone. Anotei o resto dos pedidos no piloto automático. Minha caligrafia mal era legível no bloco, pois minha mão tremia. 6 homens, Dante no centro, irradiando poder como um fio de alta tensão. Eu reconheci 2 deles de antes, Lorenzo, seu primo, e um homem que chamavam de padre, que nunca disse uma palavra na minha presença, mas seus olhos viam tudo. Quando finalmente escapei para o bar, tive que me apoiar na madeira polida. Minha respiração vinha em suspiros curtos e dolorosos. Você está bem? Jake, o barman, me lançou um olhar preocupado enquanto começava a servir as bebidas. Você parece que viu um fantasma. Estou bem. Menti, observando-o trabalhar com eficiência profissional. Apenas um dia longo. Mas eu não estava bem. Eu estava o oposto de bem, porque Dante Moretti não acreditava em coincidências. Ele não entrava em restaurantes por acidente. Se ele estava aqui, era porque sabia que eu estava aqui. E se ele sabia que eu estava aqui, meu telefone vibrou no meu bolso. Peguei-o com as mãos trêmulas. Número desconhecido. Você se casou com ele. De todas as escolhas que você poderia ter feito, Bella, você se casou com aquela desculpa patética de homem. Você achou que eu não descobriria? Você achou que eu deixaria por isso mesmo? Gelo inundou minhas veias. Outra mensagem chegou antes que eu pudesse processar a primeira. Precisamos conversar. Sala privada. 10 minutos. Não me faça pedir 2 vezes. Bebidas prontas, disse Jake, deslizando a bandeja pelo balcão. Eu olhei para ela, para o líquido âmbar no copo de Dante, para o meu reflexo distorcido no cristal. Eu poderia recusar, sair agora mesmo, pedir demissão, desaparecer de novo como fiz há 3 anos. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que fugir de Dante Moretti era como fugir da gravidade. Eventualmente, inevitavelmente, você caía de volta na Terra. E ele sempre garantia que a aterrissagem doesse. Peguei a bandeja, minha aliança de casamento refletia a luz como um alvo, e voltei para a mesa 7 com a certeza de que minha vida cuidadosamente construída estava prestes a se estilhaçar em 1000 pedaços irreparáveis. Dante me observou aproximar com olhos que prometiam retribuição, posse e algo mais sombrio que fez meu coração traidor disparar, apesar do terror que congelava meu sangue.
Ele ergueu o copo em um brinde zombeteiro quando eu o coloquei na sua frente. Seus dedos roçaram deliberadamente nos meus. A reencontros inesperados, ele murmurou, alto o suficiente apenas para eu ouvir, e a ensinar esposas infiéis sobre as consequências. O copo estava em seus lábios quando eu vi. Um flash de movimento na entrada do restaurante. Um rosto que eu reconheci do noticiário. Detetive Sarah Morrison, unidade de crime organizado. Ela estava olhando diretamente para a nossa mesa. E Dante, seguindo meu olhar aflito, também a viu. Sua expressão ficou vazia e fria. A temperatura ao seu redor caiu para níveis árticos. Ele pousou o copo com um cuidado exagerado, e quando olhou de volta para mim, eu vi assassinato em seus olhos. Foi você? Sua voz era quase um sussurro, mas carregava mais ameaça do que qualquer grito. Você a trouxe aqui, Arya? Não, eu não trouxe. Eu nunca faria isso. Mas o estrago estava feito. Um de seus homens já estava se movendo, telefone no ouvido, falando italiano rapidamente. Outro tinha a mão dentro do paletó. O reservado inteiro se transformou de um jantar elegante para a violência contida no espaço de um piscar de olhos. Sala privada, disse Dante, levantando-se em um movimento fluido. Agora. Não foi um pedido. Sua mão se fechou em volta do meu pulso sem machucar, nunca machucando de verdade, mas com o aperto inquebrável de um homem que aprendeu há muito tempo como segurar algo sem deixar marcas. Ele estava me puxando para os fundos do restaurante, em direção às salas de jantar privadas, reservadas para pessoas importantes que valorizavam a discrição acima de tudo. Tropecei nos meus saltos, a bandeja caiu no chão atrás de nós. Champanhe e cristal quebrado pintaram o mármore com uma destruição cintilante. O suspiro escandalizado de Margot ecoou em meus ouvidos. Outros clientes se viraram para olhar, mas ninguém se moveu para me ajudar, porque todos naquele restaurante sabiam exatamente quem era Dante Moretti. E ninguém era estúpido o suficiente para interferir com um homem que podia fazer problemas e pessoas desaparecerem com um único telefonema. A porta da sala privada bateu atrás de nós. E eu estava sozinha com o homem mais perigoso que eu já amei, usando a aliança de outro homem, com uma detetive no prédio e meu mundo inteiro desmoronando ao meu redor como um castelo de cartas marcadas. Dante soltou meu pulso e recuou. Seu peito subia e descia com uma raiva mal contida. Comece a falar, ele disse, sua voz mortalmente baixa. E Bella, nem pense em mentir para mim. Não agora. Nunca mais. A sala privada cheirava a couro e dinheiro antigo. As paredes eram revestidas de mogno escuro que absorvia o som como um confessionário. Uma única mesa dominava o espaço, posta para um jantar íntimo que nunca aconteceria. E o lustre acima lançava sombras que transformavam o rosto de Dante em um estudo de ângulos brutais e escuridão. Pressionei minhas costas contra a porta, meu coração martelando tão violentamente que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Eu não chamei ninguém. Consegui dizer, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu nem sabia que você estaria aqui esta noite. Eu juro. Ele se moveu como um predador, circulando-me com passos medidos, as mãos nos bolsos. Uma pose enganosamente casual que não escondia a tensão contida em seu corpo. Você espera que eu acredite que depois de você desaparecer há 3 anos sem uma palavra, sem um vestígio, você simplesmente está trabalhando no restaurante onde estou conduzindo negócios? Eu precisava de um emprego, Dante. O Bel Vista paga bem. É só isso. É só isso. Ele riu. Um som sem humor. Você sempre foi uma péssima mentirosa, Bella. Seu olho esquerdo treme quando você está com medo, assim como está fazendo agora. Forcei-me a não tocar no meu rosto, a não lhe dar mais munição do que ele já tinha. Ele parou na minha frente perto o suficiente para que seu perfume me envolvesse, me arrastando de volta para memórias que passei 3 anos tentando enterrar. Noites tardias em sua cobertura, suas mãos no meu cabelo. A maneira como ele sussurrava promessas contra minha pele que eu fui ingênua o suficiente para acreditar. A aliança. Sua voz baixou, mais perigosa. Fale-me sobre a aliança. Meus dedos instintivamente se moveram para cobri-la. Um gesto protetor que fez seus olhos brilharem com algo violento. Eu me casei há 4 meses. O nome dele? Isso não é da sua... Sua mão disparou, não me tocando, mas batendo na porta ao lado da minha cabeça com força suficiente para me fazer recuar. Os anéis em seus dedos estalaram contra a madeira como um prego de caixão. O nome dele? Brad. A palavra saiu em um sussurro.
Brad Sullivan. Eu vi o reconhecimento brilhar em seu rosto, seguido por algo que parecia quase diversão, se não fosse tão frio. Sullivan, o contador do Queens. Ele pegou o telefone, os polegares se movendo com eficiência praticada. Trabalha na Palmer e Associados. Dirige um Honda de 10 anos. Mora em um estúdio em Astoria que ainda tem os acessórios originais de 1987. O horror subiu pela minha espinha. Como você? Eu sei de tudo, Arya. Eu sei onde você esteve desde o dia em que partiu. Ele levantou o telefone e me mostrando uma foto, Brad e eu no nosso casamento no cartório. Meu vestido, um simples tubinho branco da Macy's. Seu sorriso largo e genuíno, e completamente inconsciente de que havia se casado com uma mulher com um alvo nas costas. Eu sei a que horas você acorda, que café você bebe, que você pega o trem N para o trabalho porque é teimosa demais para aceitar dinheiro do seu marido medíocre. Eu sei. Sua voz endureceu como aço. Que você tem mentido para ele sobre onde esteve, ou sobre quem você era. O quarto girou. Eu tinha sido tão cuidadosa, tão meticulosa em apagar meus rastros, mas eu havia esquecido a verdade fundamental sobre Dante Moretti. Ele não abria mão do que lhe pertencia, e eu já pertencia a ele. Você tem me vigiado, eu sussurrei, por 3 anos, todos os dias. Ele guardou o telefone, seus olhos nunca deixando os meus. Você realmente achou que eu a deixaria ir tão facilmente? Que você poderia simplesmente se afastar de mim e brincar de casinha com um ninguém que não pode nem mesmo pagar os sapatos que você está usando agora? Ele é um bom homem. Ele está abaixo de você. A mão de Dante se ergueu, seus nós dos dedos roçando minha bochecha com uma gentileza chocante. Isso tornava a ameaça dele ainda mais aterrorizante. Você foi feita para seda e champanhe, Bella. Para coberturas com vistas que fazem a cidade parecer um brinquedo. Não para estúdios apertados com manchas de água no teto e um marido que acha que o Olive Garden é um jantar de luxo. Afastei-me de seu toque, a raiva finalmente rompendo o medo. Pelo menos ele não mata pessoas para viver. As palavras pairaram no ar entre nós, elétricas e perigosas. A expressão de Dante não mudou, mas eu senti a mudança nele. A maneira como a violência vivia logo abaixo de sua pele, esperando permissão para emergir. Cuidado, ele disse suavemente. Você está se esquecendo do seu lugar. Eu não esqueci de nada. É por isso que eu fui embora. Levantei o queixo, canalizando 3 anos de terapia e livros de autoajuda e tentativas desesperadas de me tornar alguém que não fosse definida pelo homem que a possuiu. Eu fui embora porque ficar com você significava me perder, me tornar apenas mais uma coisa bonita em sua coleção. Eu merecia mais do que isso, mais. Ele provou a palavra como veneno. Você acha que aquele contador covarde é melhor? Ele não te conhece, Arya. Não sabe que você toma seu café com 2 açúcares e uma dose de baunilha. Não sabe que você tem pesadelos com o funeral da sua mãe. Não sabe. Sua mão se moveu para a minha garganta, não apertando, apenas repousando ali. Um lembrete de quão facilmente ele poderia me quebrar. Que você costumava me implorar para te machucar só um pouco, o suficiente para se sentir viva. O calor inundou meu rosto. Não, por quê? Porque é verdade. Ah, porque você está tentando fingir que é alguém que não é. Seu polegar traçou meu pulso, sentindo-o acelerar sob seu toque. Você pode se casar com 1000 Brad Sullivans, Bella. Você pode trabalhar em restaurantes e andar de metrô e fingir que é apenas mais uma nova-iorquina em dificuldades. Mas eu sei o que você é, o que você precisa. Você não sabe nada sobre o que eu preciso. Não sei. Ele se inclinou, seu hálito quente contra minha orelha. Então por que você está tremendo? Mas por que seu pulso está martelando como se você quisesse correr e ficar na mesma medida? Por quê? Seu nariz roçou minha têmpora, inalando. Posso sentir o quanto você sentiu falta disso? Empurrei seu peito, colocando espaço entre nós, embora cada célula traiçoeira do meu corpo gritasse para fechar a distância. Você é delirante. E você é uma covarde. Ele se endireitou, ajustando os punhos com facilidade praticada. Você fugiu porque tinha medo do quanto queria isso. Me queria. Queria a vida que eu poderia te dar. Eu fugi porque queria viver além dos 30 anos. A verdade explodiu antes que eu pudesse detê-la. Você sabe quantas mulheres eu vi irem e virem, Dante? Quantas namoradas que acabaram no Rio ou desapareceram para a Itália quando se tornaram inconvenientes? Eu era a próxima. Eu podia sentir.
Algo brilhou em seus olhos, surpresa, talvez até mágoa. Embora eu não confiasse mais em mim mesma para lê-lo. Você achou que eu a mataria? Eu achei que você me possuiria até não sobrar mais nada para possuir. O silêncio se estendeu tenso entre nós, quebrado apenas por sons abafados do restaurante lá fora. Copos tilintando, risadas educadas, a trilha sonora de um mundo que parecia impossivelmente distante. Seu telefone vibrou. Ele olhou, sua mandíbula se contraindo. A detetive se foi. Alarme falso. Ele digitou algo, depois olhou de volta para mim. Mas esta conversa não acabou. Longe disso. O que você quer de mim, Dante? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ele me estudou por um longo momento, sua expressão indecifrável. Eu quero. Ele parou, balançou a cabeça. Essa não é a pergunta certa, Bella. A pergunta certa é o que eu vou fazer sobre o fato de você ser casada com outro homem. O pavor se enrolou no meu estômago. Você não pode. Ele não tem nada a ver com isso conosco. Deixe-o em paz. Deixá-lo em paz. Dante riu, mas foi um som oco. Você está usando a aliança dele, dormindo na cama dele, brincando de esposa para um homem que não tem ideia de que sua preciosa Ária passou um ano como amante de um chefe da máfia, e você quer que eu o deixe em paz? O tapa aconteceu antes que eu pudesse pensar. Minha palma, conectando com seu rosto, com um estalo que ecoou pelas paredes de mogno por um instante. Nenhum de nós se moveu. Então sua mão disparou, pegando meu pulso em um aperto de ferro, me girando e me pressionando contra a parede com seu corpo, seu peso me prendendo no lugar. Aí está ela. Oi, ele sussurrou contra meu pescoço. Aí está o fogo. Eu me lembro da mulher que não tinha medo de revidar. Lutei, mas foi inútil. Ele tinha 1,88 m de puro músculo e violência controlada. E eu tinha 1,62 m de saltos que mal conseguia andar. Me solta. Não. Sua mão livre subiu, os dedos se entrelaçando no meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás para expor minha garganta. Não até você entender uma coisa. Você não pode me dar um tapa e ir embora. Você não pode se casar com outra pessoa e fingir que eu não existo. E você definitivamente não pode me olhar com esses olhos e esperar que eu seja civilizado sobre isso. Dante. Eu fui paciente, Arya. Você tem alguma ideia de quão paciente? Eu poderia tê-la trazido de volta 100 vezes. Poderia ter feito seu marido desaparecer com um único telefonema. Poderia tê-la arrastado de volta para onde você pertence e feito você se lembrar exatamente de quem você é. Seus lábios roçaram minha orelha. Mas eu esperei. Eu observei. Eu deixei você brincar de faz de conta porque pensei que, eventualmente, você perceberia a verdade por conta própria. Que verdade? Eu odiei o quão sem fôlego eu soava. Que você é minha. Você sempre foi minha. E essa aliança barata no seu dedo não muda isso. A maçaneta da porta girou. Dante me soltou instantaneamente, recuando e ajeitando o paletó como se nada tivesse acontecido. Tropecei, me segurando na parede, meu peito arfando. Marcos enfiou a cabeça, sua expressão cuidadosamente neutra. Chefe, Lorenzo diz que precisamos ir. Os detetives estão fazendo perguntas no bar. Me dê 5 minutos. Não temos 5 minutos. As palavras foram quietas, mas absolutas. Marcos assentiu e desapareceu. Dante tirou um cartão de visita do bolso, pressionando-o na minha mão. Amanhã, 8 da noite. O endereço está no verso. Venha sozinha e venha pronta para ter uma conversa real sobre sua situação. Minha situação. Seu marido deve dinheiro a pessoas muito más. E é Ária. Pessoas que não gostam de contadores que desviam de suas contas. Seu sorriso era afiado como uma navalha. Coisa engraçada, a empresa para a qual ele trabalha, eles lidam com as finanças de vários dos meus concorrentes. E Brad tem sido descuidado. Muito descuidado. O quarto inclinou. Isso não é. Ele não faria. Verifique o laptop dele. O histórico do navegador que ele acha que apagou. As contas offshore que ele abriu usando seu número de seguro social. Dante se moveu em direção à porta, parando com a mão na maçaneta. Você se casou com um ladrão, Bella, e agora as dívidas dele são suas. A menos que o quê? Ele olhou de volta para mim e em seus olhos eu vi cálculo, posse e algo que poderia ter sido preocupação genuína se eu não o conhecesse melhor. A menos que você me deixe consertar. 8 da noite. Não se atrase. Então ele se foi. Me deixando sozinha na sala privada com um cartão de visita queimando na minha palma
e a terrível certeza de que minha vida tinha acabado de ser despedaçada pela segunda vez pelo mesmo homem. Olhei para o cartão. No verso, com sua caligrafia precisa: Torre Ladona, cobertura. Volte para casa. Minhas pernas cederam. Deslizei pela parede, caindo em um monte de seda preta e ilusões despedaçadas. A aliança de casamento no meu dedo, de repente, parecia menos uma promessa e mais uma forca. Lá fora, ouvi os sons dos homens de Dante saindo. A sutil mudança na atmosfera que ocorria quando os predadores saíam do prédio. E por baixo de tudo, ouvi o prego no caixão da minha vida normal, minha vida segura, a vida que eu construí sobre mentiras e pensamentos positivos. Porque Dante Moretti não fazia ameaças vazias. E se Brad realmente tivesse roubado das pessoas erradas, se eu estivesse implicada, então eu tinha exatamente 24 horas para decidir entre o diabo de quem eu escapei e a destruição de tudo que tentei me tornar. O cartão se amassou no meu punho, mas eu não o joguei fora. Consegui terminar o resto do meu turno no piloto automático, minhas mãos firmes mesmo enquanto meu mundo desmoronava. Margot me chamou de lado 2 vezes, seus olhos afiados catalogando cada rachadura na minha compostura. Mas eu sorri e menti e fingi que ter meu passado colidindo com meu presente não me deixou sangrando internamente. O trem para casa estava lotado com a multidão de sexta à noite. Universitários bêbados e trabalhadores exaustos e casais pressionados juntos na intimidade artificial do transporte público. Fiquei perto das portas, agarrando o poste com os nós dos dedos brancos. O cartão de Dante uma marca contra minha pele através da minha bolsa. Seu marido deve dinheiro a pessoas muito más. Não podia ser verdade. Brad era chato, previsível, seguro, tudo o que Dante não era. Ele trabalhava das 9 às 6, chegava em casa cheirando a toner e café fraco, adormecia assistindo a qualquer drama policial que eu pudesse tolerar. Ele não tinha segredos, mas, novamente, nem eu, supostamente. O apartamento estava escuro quando entrei cambaleando à 1 da manhã, meus pés gritando em protesto enquanto eu chutava os saltos. O ronco de Brad vinha do quarto, que era na verdade apenas um canto com uma cortina que fingíamos criar privacidade. E seu laptop estava aberto no balcão da cozinha. A tela escura, mas a luz de energia ainda brilhando. Fiquei ali por 10 minutos discutindo comigo mesma. Então eu o abri. A senha dele era a data do nosso casamento. Simples, sentimental, o tipo de segurança fácil que fazia os hackers chorarem de alegria. A tela se iluminou, mostrando uma planilha para a conta de algum cliente, ou fileiras de números que não significavam nada para mim. Verifique o histórico do navegador dele, as contas offshore que ele abriu, usando seu número de seguro social. Meus dedos se moveram para o navegador, abrindo o histórico. Apagado, como Dante disse. Mas eu aprendi algumas coisas no meu ano com ele, incluindo que apagado nunca significava realmente desaparecido. 20 minutos e um download de software de recuperação depois, eu estava olhando para uma lista de sites que fizeram meu estômago revirar. Corretoras de criptomoedas, fóruns de bancos offshore, um site chamado Soluções de Dinheiro Limpo que prometia transferências anônimas. E enterrado em sua pasta de documentos, escondido dentro de uma subpasta chamada Declarações de Imposto de Renda de 2019, eu os encontrei. Extratos de conta, transferências. Meu número de seguro social vinculado a contas nas Ilhas Cayman, com valores que fizeram minha visão embaçar. 230 mil dólares desviados em incrementos pequenos o suficiente para não acionar alarmes imediatos. Movidos por canais suficientes para obscurecer o rastro, tudo levando de volta a contas que tinham meu nome ao lado do de Brad. Eu ia passar mal. A cortina do quarto se abriu. Brad apareceu, apertando os olhos na luz da cozinha, seu cabelo ralo espetado em ângulos estranhos. Amor, você está bem? É tarde. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele e vi um estranho. Este homem com quem me casei porque ele era seguro. Porque ele não pedia nada de mim. Porque ele parecia o oposto de tudo que quase me destruiu. Quem é você? A pergunta saiu seca. Ele piscou, confuso. O quê? Ria, você está bêbada? As contas offshore, os 200 mil dólares que você roubou usando minhas informações. Virei o laptop, mostrando-lhe a evidência. Quem diabos é você, Brad? A cor sumiu de seu rosto. Por um momento, ele apenas ficou ali,
a boca abrindo e fechando como um peixe se afogando no ar. Então ele avançou, fechando o laptop com força. Você não tinha o direito. Eu não tinha o direito. A histeria borbulhou na minha garganta. Você usou meu número de seguro social. Você me tornou cúmplice de seja lá o que for isso. Não é o que você pensa. Mas seus olhos estavam inquietos, procurando saídas, desculpas. Eu ia te contar, eu só precisava. A firma estava falindo. Ali eu pensei que se eu pudesse apenas pegar emprestado. Emprestado. Você roubou de clientes e chama isso de pegar emprestado? Eles são criminosos. As palavras explodiram dele. A firma lida com dinheiro do crime organizado, Aria. Não estou roubando de pessoas inocentes. Estou pegando de assassinos e traficantes de drogas e... E você não achou que eles notariam? Eu ri, um som quebrado. Você não achou que pessoas assim viriam procurar o dinheiro delas? Seu silêncio foi resposta suficiente. Oh, meu Deus! Pressionei minhas mãos no rosto. Oh, meu Deus, Brad, o que você fez? De quem você roubou? Eu não sei, as contas são anônimas. Esse é o ponto de usar nossa firma. Negação plausível. Camadas de... Dante Moretti. Olhei para ele. Você roubou de Dante Moretti? O nome o atingiu como um golpe físico. Como você... Eu nunca te disse. Responda essa pergunta. Eu... Talvez. Eu não sei. O nome dele está em algumas das contas que a Palmer administra. Mas há dezenas de... E... Ele parou, realmente olhando para mim pela primeira vez. Como você conhece esse nome? Eu deveria ter contado a ele então. Deveria ter explicado que o homem de quem ele roubou era o mesmo homem que me possuiu de corpo e alma por 12 meses da minha vida. Que eu fugi de Dante e de alguma forma consegui correr direto para um homem que nos colocou na mira dele. Mas eu não conseguia formar as palavras. Ele estava no restaurante esta noite. Levantei-me, minhas pernas instáveis. Ele sabe sobre você, sobre nós, mas sobre o dinheiro. O rosto de Brad passou de branco para cinza. Não, não, isso não é. Como ele poderia? Porque ele é Dante Moretti, Brad. Porque ele é dono de metade desta cidade e tem pessoas em todos os lugares. E aparentemente tem me vigiado por 3 anos esperando que eu errasse. A verdade explodiu de mim. E parabéns. Você acabou de dar a ele o motivo perfeito para destruir nós dois. Vigiando você por 3 anos. Brad recuou e eu vi o momento em que a compreensão surgiu. Você o conhecia antes. Você o conhecia e não pensou em mencionar que seu ex-namorado é um chefe da máfia? Ele não era meu namorado. As palavras tinham gosto de cinzas. Ele era... É complicado. Descomplicado agora. Então eu contei a ele. Não tudo. Havia partes do meu tempo com Dante que pertenciam à escuridão e a quartos trancados e a coisas que eu nunca diria em voz alta. Mas o suficiente. O ano que passei como sua amante, a possessão crescente, as mulheres que desapareceram, minha fuga desesperada e 3 anos olhando por cima do ombro. Brad ouviu com uma expressão que alternava entre descrença, horror e finalmente cálculo. Então, você está me dizendo, ele disse lentamente, que você teve um relacionamento com um dos homens mais perigosos de Nova York e se casou comigo sem mencionar isso? Eu estava tentando recomeçar. Você me usou. Sua voz ficou fria. Meu Deus, Aria. Você se casou comigo porque achou que eu era seguro. Chato. Abaixo do radar dele. Isso não é... Isso e agora nós dois estamos ferrados porque eu roubei dele e você o trouxe direto para a nossa porta. A acusação pairou entre nós e eu não pude nem argumentar porque ele estava certo. Eu o tinha usado, tinha visto sua vida simples e descomplicada e entrei nela como um abrigo, nunca considerando que meu passado pudesse me seguir. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Tic-tac, Bela. Sou um homem paciente, mas até eu tenho limites. 8 da noite amanhã. Não me faça ir te buscar. Mostrei a mensagem a Brad. Ele quer se encontrar. Diz que pode consertar isso, consertar isso. Brad riu amargamente. Homens como ele não consertam as coisas, Arya. Eles as possuem. Ele vai querer pagamento e eu garanto que não será em dinheiro. Então, o que você sugere? Nós fugimos, desaparecemos. Apontei para o laptop. Você roubou da máfia, Brad, de várias famílias, se o que você está dizendo é verdade. Onde exatamente você acha que podemos ir que eles não nos encontrarão? Ele não tinha resposta. Outro texto. Seu marido parece assustado. Bom, ele deveria estar.
Mas você não precisa estar. Venha sozinha amanhã, e eu me certificarei de que o pequeno Brad mantenha suas rótulas. Recuse e eu avisarei aos Valentinos quem tem se servido do fundo de aposentadoria deles. A escolha é sua. Os Valentinos. Até eu conhecia esse nome. Uma família que fazia Dante parecer misericordioso em comparação. Eu tenho que ir, sussurrei. Se eu não for, eles vão te matar. E se você for... O que acontece com você? Olhei para meu marido, este homem com quem me casei em uma tentativa desesperada de normalidade, e vi o medo em seus olhos. Não por mim, por ele mesmo. Eu não sei admitir, mas vou descobrir. O dia seguinte se arrastou com uma lentidão agonizante. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, ganhando uma bronca de Margot sobre responsabilidade. Mas eu não conseguia imaginar servir mesas com a espada de Damocles pendurada sobre minha cabeça. Em vez disso, passei o dia pesquisando, lendo tudo que pude encontrar sobre a família Valentino, sobre apreensões de contas offshore, sobre o que acontecia com pessoas que roubavam da máfia. Nada disso era encorajador. Brad saiu para o trabalho sem se despedir, seu rosto uma máscara de ressentimento e terror. Eu o ouvi ao telefone no corredor, a voz baixa e urgente, provavelmente ligando para um advogado. De pouco adiantaria. Às 7 da noite comecei a me arrumar. Eu não tinha ideia do que se vestia para negociar com um ex-amante que se tornou um chefe da máfia vingativo. Então, optei por jeans pretos, uma blusa de seda e botas com as quais eu poderia correr, se necessário. Deixei minha aliança de casamento, em parte como armadura, em parte como um lembrete do que estava em jogo. A Torre Ladona se erguia como um monumento ao excesso no distrito financeiro de Manhattan, toda de vidro reluzente e ângulos agudos. O saguão era de mármore e ouro, e com uma mesa de segurança ocupada por 2 guardas que olharam meu nome e me deixaram passar sem questionar. O elevador para a cobertura exigia um cartão-chave. Um dos guardas me entregou com um olhar de cumplicidade que fez minha pele arrepiar. "O Sr. Moretti está esperando por você", ele disse. "Último andar." O elevador abre diretamente na residência. Meu estômago revirou enquanto o elevador subia, os números dos andares passando com uma velocidade hipnótica. Vi meu reflexo nas paredes espelhadas. Rosto pálido, olhos escuros grandes demais. Cabelo que deixei solto porque Dante sempre preferiu assim. Eu parecia um sacrifício. O elevador soou, as portas se abriram e eu entrei em uma memória. A cobertura não havia mudado. Janelas do chão ao teto com vista para uma cidade que brilhava como diamantes espalhados. Móveis minimalistas em preto e cinza. Arte nas paredes que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. E através das janelas, visível através do plano aberto, um terraço com a banheira de hidromassagem onde Dante uma vez... Você veio. Eu me virei. Ele estava na entrada do que eu lembrava ser o quarto, vestindo calças pretas e uma camisa social branca, desabotoada no colarinho, descalço, relaxado, exceto por seus olhos, que acompanhavam cada movimento meu com foco predatório. "Você não me deixou muita escolha. Sempre há uma escolha, Bella. Você poderia ter fugido de novo. Ou poderia ter pegado seu marido inútil e tentado ir para o México." Ele se moveu para a sala de estar, servindo um líquido âmbar em 2 copos. "Mas você não o fez porque sabe como isso termina." "Como termina, Dante?" Ele estendeu um copo. "Eu não peguei. Isso depende inteiramente de você." Ele colocou os 2 copos na mesa de centro, acomodando-se no sofá de couro com graça casual. "Sente-se. Temos coisas a discutir. Prefiro ficar de pé. Como quiser." Ele se recostou, me estudando. "Você está bem. Magra. E cansada. Claramente não dormindo bem, mas bem. O casamento lhe cai pior do que eu esperava. Vá direto ao ponto." "O ponto?" Ele sorriu sem calor. "O ponto é que seu marido roubou aproximadamente $230 mil de contas ligadas a mim, aos Valentinos e à família Calabrese. São 3 das 5 famílias que comandam esta cidade, caso você esteja contando. O tipo de erro do qual as pessoas não se recuperam. Meus joelhos ameaçaram ceder. Eu esperava, estupidamente, que talvez fosse apenas Dante, que pudéssemos de alguma forma conter isso. Os Valentinos o querem morto." Dante continuou, conversador. "Os Calabreses querem ele e você mortos, já que seu nome está nas contas. E eu?" Ele tomou com um gole lento de sua bebida. "Eu quero o que sempre quis, que é você aqui, onde você pertence." As palavras caíram como uma bomba na sala silenciosa. "Isso é loucura."
Ele pousou o copo. Eu posso fazer isso desaparecer, Aria. Tudo isso. Posso dizer aos Valentinos que Brad estava agindo sob minhas ordens, que o dinheiro foi movido para fins comerciais legítimos. Posso limpar as contas, remover seu nome, fazer com que os calabreses nunca soubessem que você existiu. Posso salvar a vida patética do seu marido e te dar um novo começo. Em troca de quê? Seu sorriso foi lento, perigoso, inevitável. Em troca de você voltar para mim, de bom grado, permanentemente. As luzes da cidade se borraram além das janelas. 1000 vidas continuando enquanto a minha estava suspensa no ar. Olhei para Dante procurando a pegadinha, a armadilha escondida em sua oferta. Você quer que eu deixe meu marido? Volte para você. Simples assim. Simples assim, ele concordou. Você se divorcia de Brad, silenciosamente, rapidamente, com um acordo generoso o suficiente para que ele não faça perguntas. Você se muda de volta para cá e para de fingir ser alguém que não é. E se eu recusar? Ele se levantou, fechando a distância entre nós com passos medidos. Então eu faço uma ligação. Amanhã de manhã, Brad Sullivan será encontrado em pedaços espalhados por 3 bairros. Os Valentinos são criativos quando se trata de punição. E você, seus dedos traçaram a linha da minha mandíbula. Você passará o tempo que lhe resta sabendo que poderia tê-lo salvado e escolheu não o fazer. Isso não é uma escolha, é coerção. Chame como quiser, Bella, o resultado é o mesmo. Sua mão se moveu para a nuca do meu pescoço. Não ameaçadora, apenas possessiva. Você sempre teve um complexo de herói, sempre querendo salvar pessoas que não mereciam ser salvas. Primeiro sua mãe, depois eu, agora seu marido ladrão. Não fale da minha mãe. Por que não? Ela é a razão de você estar aqui, não é? A razão pela qual você acha que amor significa sacrifício. Seu polegar roçou o ponto de pulso sob minha orelha. Você a viu beber até a morte tentando salvar a memória do seu pai. Viu-a desistir de tudo por um fantasma. E você aprendeu todas as lições erradas. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Você não sabe nada sobre o que eu aprendi. Eu sei que você se casou com Brad porque ele era seguro, porque ele nunca a faria sentir as coisas que eu a fiz sentir. Aquela perda de controle aterrorizante e emocionante. Seu hálito estava quente contra minha têmpora. Eu sei que você passou 3 anos fugindo da verdade de que você não é como as outras pessoas, Arya. Você não foi feita para cercas brancas e caronas para a escola nas segundas de manhã. Você foi feita para isso, para o perigo e a paixão e uma vida que queima intensamente, mesmo que queime rápido. Isso não é verdade. Não é? Ele recuou me dando espaço. Um espaço que eu não queria e precisava desesperadamente. Então explique por que seu pulso está acelerado. Por que você está se inclinando para mim em vez de se afastar? Por que você não me deu outro tapa ou correu para o elevador? Porque eu não conseguia. Porque apesar de tudo, do medo, da raiva, dos 3 anos de terapia tentando me desembaraçar dele, havia uma parte de mim que nunca deixou esta cobertura. Nunca deixou de ser dele. E ele sabia disso. Eu te odeio, sussurrei. Eu sei. Ele voltou para o sofá, pegando sua bebida. Mas você também me ama. Você sempre me amou. Mesmo quando estava apavorada comigo, mesmo quando fugiu, especialmente então. O amor não deveria ser como se afogar. Não, deveria ser como voar. Mas seus olhos encontraram os meus por cima da borda do copo. E ocasionalmente cair. Mas pelo menos você sente algo, o que é mais do que você pode dizer sobre seu casamento com Brad, o chato. Eu queria argumentar, defender a vida tranquila que construí. Mas as palavras não vinham porque ele estava certo. 4 meses de casada, e eu não conseguia me lembrar da última vez que Brad me fez sentir algo além de um contentamento brando, tingido de culpa. Como seria? Perguntei, odiando-me por sequer considerar. Se eu concordasse, o que você esperaria? O interesse brilhou em sua expressão. Honestamente, eu espero que você lute comigo a cada passo durante o primeiro mês, que teste limites, que procure saídas, que se convença de que ainda pode escapar. Ele pousou a bebida. Mas, eventualmente, você se lembrará porque ficou antes, porque ir embora quase a matou, mesmo que ficar estivesse te matando mais rápido. Você é louco, provavelmente. Ele sorriu e, por um momento, viu o homem por quem me apaixonei.
Aquele que me mostrou vislumbres de vulnerabilidade entre a violência. Mas eu sou o seu tipo de louco, Bella, e nós dois sabemos disso. Meu telefone vibrou. O nome de Brad na tela. Onde você está? A polícia esteve aqui. Eles têm perguntas sobre as contas. Eu não disse nada, mas eles sabem de algo. Por favor, volte para casa. Mostrei a mensagem a Dante. A polícia. Não foi coisa minha. Ele franziu a testa, pegando seu próprio telefone e digitando rapidamente. Provavelmente a Palmer e associados cobrindo seus próprios rastros. Não importa, eu posso resolver isso. Mas estamos ficando sem tempo para você deliberar. Você está me pedindo para desistir de tudo. Estou pedindo para você parar de mentir para si mesma. Ele se levantou, movendo-se para as janelas. Você quer saber como foram os últimos 3 anos para mim? Vendo você brincar de casinha com um homem que não merece respirar o mesmo ar que você. Vendo você se esgotar em empregos abaixo de você porque é orgulhosa demais para aceitar que foi feita para coisas melhores. Eu fui feita para minhas próprias escolhas. Você foi feita para mim. Ele se virou e a fome crua em seus olhos fez minha respiração falhar. Eu soube no momento em que a vi. Aquela garota aterrorizada e linda servindo bebidas naquela gala de caridade, tentando tanto ser invisível. Mas eu a vi, Arya. Vi através de tudo que você estava escondendo. E eu quis. Mas sua voz ficou rouca. Eu quis possuir cada pedaço de você. E você possuiu. Você me possuiu completamente. Você tem alguma ideia de como foi isso? Me perder pedaço por pedaço até não reconhecer meu próprio reflexo. Eu sei que forcei demais. Pedi demais. Rápido demais. Ele se aproximou de mim. E desta vez, quando ele me alcançou, eu não me afastei. Mas eu estava tentando te mostrar quem você poderia ser sem todo o medo te segurando. Sem a voz na sua cabeça te dizendo que querer coisas te tornava fraca, ou egoísta, ou errada. Suas mãos emolduraram meu rosto, inclinando-o para o dele. Eu posso ser melhor desta vez, ele murmurou. Eu posso te dar espaço, deixar você manter partes de si mesma separadas. Mas eu não posso te deixar ir. Eu tentei. Deus sabe que tentei seguir em frente, encontrar alguém que me fizesse sentir sequer uma fração do que você faz. Mas não há mais ninguém, Bella. Só existe você. Dante, 1 mês. Sua testa pressionada contra a minha. Me dê 1 mês, fique aqui. Deixe-me provar que isso pode funcionar. Se depois de 30 dias você ainda quiser voltar para Brad e seu apartamento, e sua vida segura e chata, eu a deixarei ir embora. Eu limparei a bagunça com as famílias e nunca mais entrarei em contato com você. Você está mentindo. Não estou. Sua voz carregava um toque de algo que poderia ser desespero, se homens como Dante Moretti fossem capazes de desespero. Eu coloco por escrito, se você quiser, um contrato. Minha palavra testemunhada pelo meu advogado e autenticada. 30 dias e se você escolher ir embora, estará livre. Afastei-me para procurar em seu rosto. Por que você arriscaria isso? Porque estou apostando que posso fazer você se lembrar. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Lembrar como era quando as coisas estavam boas entre nós. Antes do medo, antes de você se convencer de que a única maneira de sobreviver a mim era fugir. Mas meu telefone vibrou novamente. Brad cada vez mais frenético. Eles estão falando em mandados de prisão, em fraude interestadual. Arya, por favor, eu preciso de você. Olhei para Dante, para o homem me oferecendo um pacto com o diabo envolto em seda e promessas. 1 mês da minha vida em troca de salvar a de Brad. 1 mês voltando para o fogo para evitar que todos os outros se queimassem. Se eu fizer isso, eu disse lentamente, eu tenho condições. Diga quais são. Brad sai livre, completamente livre. As famílias esquecem que ele existe. A investigação policial desaparece. E ele sai com dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar. Feito, e eu quero por escrito. Tudo. O cronograma, as condições, a garantia de que posso sair depois de 30 dias sem consequências. Você terá até de manhã. E engoli em seco. Nada físico, não até eu estar pronta, se eu algum dia estiver pronta. Algo brilhou em seu rosto. Decepção, talvez, ou desafio aceito. Eu não vou forçá-la, Arya. Eu nunca forcei. Suas mãos se afastaram do meu rosto. Mas não vou fingir que não a quero, que não me lembro exatamente do seu gosto, do seu som quando você... Não. Minha voz falhou. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Ele assentiu lentamente. Vou pedir para o Marcos pegar suas coisas amanhã.
Esta noite você pode dormir no quarto de hóspedes. Ou quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes, então. Ele se moveu em direção ao corredor, parando na entrada. Para que conste, sinto muito por como as coisas terminaram antes, por não ver o quanto eu estava pedindo de você, por pensar que posse e amor eram a mesma coisa. O pedido de desculpas caiu como uma pedra em água parada, enviando ondulações por tudo que eu pensava saber sobre ele. Dante. O quarto de hóspedes é a segunda porta à esquerda. Toalhas limpas no banheiro, roupas no armário que devem servir. Podemos discutir os detalhes pela manhã. Sua expressão era indecifrável. Bem-vinda de volta, Bela. Então ele desapareceu no quarto principal, me deixando de pé na sala de estar da minha gaiola dourada, perguntando-me se eu tinha acabado de salvar a vida do meu marido ou vendido minha própria alma. Eu não dormi. O quarto de hóspedes era luxuoso, cama king size com lençóis de algodão egípcio, uma vista do porto, um banheiro com uma banheira grande o suficiente para nadar. Mas cada rangido do prédio, ou cada sirene distante fazia meu coração disparar com a certeza de que eu havia cometido um erro catastrófico. Às 3 da manhã, desisti e vaguei para a sala de estar. A cidade nunca dormia de verdade. Abaixo, eu podia ver táxis noturnos e caminhões de entrega e o bêbado ocasional cambaleando para casa. Pessoas normais vivendo vidas normais. Completamente inconscientes de que em algum lugar acima delas, uma mulher tinha acabado de se trocar por um homem que não merecia. Também não conseguiu dormir. Eu me virei. Dante estava na porta do quarto principal, vestindo apenas calças de pijama de seda preta, que caíam baixo em seus quadris. Cicatrizes que eu não lembrava marcavam seu torso. Linhas prateadas que falavam de violência sobrevivida. Ele sempre foi bonito de uma forma brutal, mas o tempo e o trauma o refinaram em algo quase insuportavelmente atraente. Desviei o olhar, apenas pensando em como escapar, se Brad valia a pena. Ele entrou na sala, mantendo uma distância cuidadosa. Se serve de consolo, acho que ele não vale. Mas eu entendo por que você está fazendo isso. Você tem um complexo de salvadora. É uma das coisas que mais amo em você e o que provavelmente a destruirá no final. Amor. Testei a palavra. Você me ama. Você duvidou? Você tem uma maneira estranha de demonstrar amor. Eu nunca afirmei ser bom nisso. Ele se serviu de uma bebida do carrinho de bar. Whisky, puro, o mesmo de sempre. Meu pai amava minha mãe mantendo-a trancada em uma casa na Sicília por 20 anos. Meu tio amava sua esposa mandando matar todo homem que olhasse para ela. O amor na minha família é complicado. Isso não é amor, é posse. Há alguma diferença? Ele tomou um gole lento. Você amava sua mãe, a viu se destruir e não pôde impedi-la. Isso é tão diferente do que eu fiz com você? Amá-la tanto que se tornou destrutivo. A comparação me atingiu muito perto. Minha mãe estava doente. Eu também estou. Apenas um tipo diferente de doença. Ele pousou o copo. A diferença é que estou tentando melhorar, tentando aprender a amá-la sem esmagá-la. É sobre isso que este mês se trata, Arya. Não te prender. Ensinar a mim mesmo que posso tê-la sem destruí-la. E se você não conseguir aprender, então você vai embora. E eu passo o resto da minha vida sabendo que tive tudo o que queria e estraguei 2 vezes. Seu sorriso foi autodepreciativo. Parece motivação suficiente para mudar, não é? Eu queria odiá-lo. Ela queria me agarrar à raiva e ao medo que me sustentaram por 3 anos. Mas ali, na escuridão da madrugada, vendo-o ser inesperadamente vulnerável, sentia as fundações da minha determinação começarem a rachar. Eu deveria voltar para a cama, eu disse. Provavelmente. Mas ele não se moveu e nem eu. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com tudo não dito. Então seu telefone vibrou no bar, 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão. Sua expressão ficou fria. Com licença. Ele atendeu em italiano. Sua voz caindo para aquele silêncio perigoso que eu lembrava muito bem. Peguei fragmentos, o nome de alguém, coordenadas, um comando seco. Quando ele desligou, o homem vulnerável de momentos antes havia desaparecido, substituído pelo chefe da máfia que governava pelo medo. Problema? Perguntei. Nada com que você precise se preocupar, mas sua mandíbula estava tensa, e ele já estava se movendo em direção ao quarto. Fique aqui dentro hoje. Não chegue perto das janelas. Marcos estará aqui às 8 com suas coisas. Dante, o que está acontecendo? Ele parou olhando para mim com olhos vazios e perigosos.
Os calabreses não acreditam na minha história sobre Brad. Eles estão enviando alguém para verificar. Está sendo resolvido, mas até lá, você está mais segura aqui do que em qualquer outro lugar da cidade. O medo me atravessou, enviando alguém para verificar como? Questionando-o diretamente. Sua expressão se suavizou um pouco. Eu disse que o manteria seguro e vou. Mas agora preciso que você confie em mim e fique aqui. Então ele se foi, a porta do quarto principal se fechando com finalidade, me deixando sozinha com a crescente certeza de que eu havia voltado para um mundo onde a violência era casual, a morte era negócio, e minha vida segura e chata estava queimando em cinzas a 20 quarteirões de distância. Fui até as janelas, apesar de seu aviso, observando o sol sangrar rosa e dourado no horizonte. Em algum lugar lá fora, Brad estava aprendendo o que significava roubar da máfia. E eu estava aqui, em uma gaiola feita de vidro à prova de balas e falsas promessas, me perguntando se salvá-lo significava me destruir mais uma vez. Meu reflexo me encarava da janela, pálido e fantasmagórico. Eu não a reconhecia mais. Não tinha certeza se algum dia a reconheci. A manhã chegou com o cheiro de café fresco e o som de vozes na cozinha. Eu finalmente tinha cochilado por volta das 5, enrolada em lençóis que cheiravam levemente ao perfume de Dante, e acordei para me encontrar ainda presa em uma cobertura que parecia mais um mausoléu do que um lar. Vesti roupas do armário do quarto de hóspedes, jeans de grife que serviam perfeitamente, um suéter de cachemira verde escuro, tudo no meu tamanho exato, porque é claro que Dante sabia minhas medidas. Ele provavelmente as tinha memorizado desde a primeira vez que me despiu. O pensamento fez minha pele corar com algo que me recusei a reconhecer como qualquer coisa além de raiva. Marcos estava na cozinha com outro homem que eu não reconheci, ambos vestindo ternos que não conseguiam esconder completamente os coldres de ombro por baixo. Eles pararam de falar quando eu apareci. Marcos ofereceu um aceno de cabeça que poderia ser respeitoso ou zombeteiro. Senhora Sullivan, ele disse, o nome deliberado. Café? É só Ária. Serviu uma xícara da prensa francesa, ou minhas mãos mais firmes do que eu me sentia. Onde está Dante? Resolvendo negócios. Ele volta ao meio-dia. Marcos gesticulou para a ilha onde doces de alguma padaria cara estavam arrumados como arte. Você deveria comer. Vai ser um longo dia. O Brad está... Não consegui terminar a pergunta. Seu marido está vivo e ileso por enquanto. O outro homem falou pela primeira vez. Seu sotaque forte do Brooklyn. O chefe está lidando com a situação dos calabreses pessoalmente. Isto deve ser resolvido até esta noite. Deve ser, não seria. A distinção não passou despercebida por mim. Mordisquei um croissant que não consegui sentir o gosto, observando os dois homens fingirem que eu não estava ali enquanto discutiam negócios em código. Números locais, nomes que não significavam nada para mim, mas claramente significavam violência para eles. Este era o mundo para o qual eu havia voltado. Um onde a morte era discutida com café e doces como padrões climáticos. Meu telefone vibrou. O número de Brad. Peguei-o, afastando-me de Marcos e seu companheiro. Brad, você está bem? Se eu estou bem? Sua voz estava alta em pânico. Ária, havia homens aqui. Homens com armas. Eles levaram meu laptop, meus arquivos. Eles fizeram perguntas sobre você, sobre como nos conhecemos, quando nos casamos, por que você nunca mencionou conhecer Moretti. O que você disse a eles? A verdade. O que mais eu deveria dizer? Ele estava respirando com dificuldade. Provavelmente andando pelo apartamento, eles sabem de tudo, Ária. Eles sabem que você costumava ser dele, seja lá o que for. E eles não estão felizes com isso. Eles continuaram perguntando se isso era algum tipo de armação, se você ainda estava trabalhando com ele. Meu estômago revirou. Trabalhando com ele. Brad, eu não vejo Dante há 3 anos. Não é o que eles pensam. Eles acham que você se casou comigo para se aproximar da firma, para ajudar Moretti a roubar das outras famílias. Sua risada foi histérica. Eles acham que você é uma infiltrada, uma espiã. E eu disse a eles que isso era loucura, que você era apenas uma garçonete quando te conheci. Mas eles não acreditaram em mim. Brad, me escute. Não, você escute. Eu estou indo embora. Vou pegar o que puder e sair da cidade antes que eles voltem. Meu primo em Montana disse que eu poderia. Você não pode fugir. Se você fugir, eles vão te caçar e será muito pior. Olhei para Marcos, que me observava com olhos afiados. Dante está resolvendo isso.
Ele está falando com eles agora mesmo. Dante está resolvendo isso. A voz de Brad ficou amarga. Claro, Dante. Sempre Dante. Me diga uma coisa, Arya. Quando você se casou comigo, algo daquilo foi real? Ou eu sempre fui apenas o prêmio de consolação? A pergunta pairou entre nós, e eu descobri que não tinha uma boa resposta. Eu amei Brad, talvez, da maneira que se ama a segurança, o conforto, a ausência de medo. Mas não era a coisa consumidora e destrutiva que eu senti por Dante. Não era o tipo de amor que te queima vivo por dentro. Sinto muito, sussurrei. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Bem, ele suspirou, derrotado. Eu também sinto muito. Sinto por ter roubado da máfia. Sinto por ter te arrastado para isso. Sinto por ter pensado que poderia ser o suficiente para alguém como você. A linha ficou muda. Fiquei ali segurando o telefone, sentindo os últimos fios da minha vida normal se romperem um por um. O chefe quer te ver. A voz de Marcos cortou minha espiral. Ele está no armazém no Pier 47. Eu te levo. Pensei que ele tinha dito para ficar aqui. Os planos mudaram. Sua expressão era indecifrável. Os calabreses querem te conhecer. Verificar se você não está jogando dos dois lados. O chefe achou melhor você estar lá com ele do que eles enviarem alguém aqui. O medo subiu pela minha garganta. E não estou pronta para isso. Ninguém nunca está. Ele pegou um conjunto de chaves do balcão. Mas você vai de qualquer maneira, a menos que queira tornar isso mais difícil para todos. O armazém era exatamente o que eu esperava. Concreto cinza, janelas quebradas, o cheiro de óleo e ferrugem, e algo mais sombrio que eu não queria identificar. Marcos me guiou por um labirinto de corredores até uma grande sala onde contêineres de transporte formavam paredes dentro de paredes, criando um espaço que parecia vasto e claustrofóbico. Dante estava no centro com outros 6 homens, todos vestindo o tipo de ternos caros que pareciam obscenos em tal ambiente. Ele olhou para cima quando entrei, sua expressão alternando entre alívio, raiva e algo quase terno antes de voltar ao profissionalismo frio. Senhores, ele disse, sua voz carregando autoridade. Minha convidada chegou. Um dos homens deu um passo à frente, mais velho, de cabelos prateados, com olhos como lascas de gelo. Esta é a mulher. Aqui você afirma estar vigiando há 3 anos. Arya Morrison. Anteriormente Arya Chen, antes de se casar com aquele idiota do Sullivan. Dante gesticulou para que eu me aproximasse. Eu o fiz, com pernas que pareciam água. Arya, conheça Antônio Calabrese. Ele tem algumas perguntas para você. Antônio me circulou lentamente, avaliando. Você trabalhou para Moretti antes. Como o quê, exatamente? Eu não trabalhei para ele. Nós estávamos envolvidos. Envolvidos? Ele sorriu sem calor. Uma palavra interessante, e você o deixou há 3 anos. Por quê? Porque eu queria uma vida normal, e a encontrei com um contador que rouba de nós. Ele parou na minha frente perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Algo pesado e enjoativo. Momento conveniente. Não, eu não sabia que Brad estava roubando de ninguém. Eu nem sabia que ele trabalhava com pessoas como vocês. Pessoas como nós. Antônio riu. Ouviu isso, Dante? Ela se sente desconfortável em dizer criminosos. Ui, que delicadeza. Ela não está envolvida. A voz de Dante continha um aviso. Ela se casou com Sullivan porque estava fugindo de mim. O roubo foi a estupidez dele, não o plano dela. E ainda assim o nome dela está nas contas. Porque Sullivan usou o número de seguro social dela sem seu conhecimento. É roubo de identidade, Antônio. Não conspiração. Outro homem falou. Mais jovem, com uma cicatriz cortando sua sobrancelha. Como sabemos que Moretti não está nos enganando? Usando a garota como fachada para roubar de nós enquanto finge investigar. A sala ficou em silêncio. Senti a mudança na atmosfera. A maneira como a violência, de repente, se tornou uma possibilidade em vez de apenas uma ameaça. Você está questionando minha palavra, Luca. A voz de Dante caiu para aquele silêncio perigoso. Estou questionando a coincidência. Você perde sua mulher, ela se casa com nosso contador, o dinheiro desaparece e de repente você é o herói limpando a bagunça. Luca encolheu os ombros. Parece uma narrativa conveniente, então o que você sugere? Dante perguntou. Mas eu ouvi o aço sob a pergunta. Uma demonstração. Prova de que ela não está trabalhando com você. Luca tirou uma arma do paletó, verificando o carregador com eficiência casual.
Se ela é realmente apenas uma inocente pega no meio, ela não se importará em responder a algumas perguntas sob pressão. Guarde a arma. Dante se moveu entre nós. Seu corpo uma parede. Ela está sob minha proteção. Qualquer um que tocar nela responde a mim. Sua proteção é exatamente o que estamos questionando. A voz de Antônio era suave, mas seus olhos eram calculistas. Luca tem razão, precisamos de garantias. E se ela não tem nada a esconder, ela não tem nada a provar para vocês. A mão de Dante se moveu para sua própria arma. Esta conversa acabou. O impasse se estendeu tenso como um fio. Fiquei congelada, observando esses homens que traficavam com a morte decidirem meu destino com o distanciamento de pessoas escolhendo o jantar. Então o telefone de Antônio tocou. Ele atendeu. Ouviu, sua expressão mudando de suspeita para surpresa e para cálculo. Entendo. Sim. Não, isso muda as coisas. Ele desligou, olhando para Dante com novos olhos. Era meu contador. O dinheiro voltou. Todo ele. Mais juros pelo inconveniente, como eu prometi. A postura de Dante não relaxou. As contas de Sullivan foram limpas. O dinheiro devolvido aos seus devidos donos através dos canais apropriados. Seus livros estão em ordem. E o próprio Sullivan está deixando a cidade esta noite com dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar. Longe de Nova York. Longe de qualquer negócio de família. A mão de Dante encontrou a parte inferior das minhas costas. Possessiva. Considere o assunto encerrado. Antônio nos estudou, depois assentiu lentamente. Muito bem. Mas Moretti, se isso acontecer de novo, ou se houver sequer uma sugestão de que você está usando suas mulheres para nos enganar, não seremos tão compreensivos. Não haverá uma próxima vez. Certifique-se de que não haja. Antônio gesticulou para seus homens. Acabamos aqui. Eles saíram. Luca me deu um último olhar avaliador que prometia que isso não havia acabado em sua mente, mesmo que estivesse na de Antônio. Quando o armazém finalmente ficou vazio, exceto por Dante, Marcos e eu, senti meus joelhos cederem. Dante me segurou. Seus braços me envolvendo com a memória muscular de 1000 abraços semelhantes. Está tudo bem, ele murmurou contra meu cabelo. Você está segura. Acabou. Mas não havia acabado. Não de verdade. Porque ali em seus braços, respirando seu cheiro, sentindo a força sólida dele contra mim, percebi a terrível verdade que eu vinha evitando por 3 anos. Eu nunca deixei de ser dele. A fuga, o casamento, a vida normal cuidadosamente construída. Tudo tinha sido teatro. Uma performance que eu encenei para mim mesma, porque admitir a verdade era aterrorizante demais. Eu o amava. Ainda, sempre, apesar do perigo, apesar da escuridão, apesar de saber que amar Dante Moretti era como amar um furacão, belo e destrutivo e totalmente fora de controle. Me leve para casa. Sussurrei. Ele se afastou para me olhar, procurando em meu rosto. Casa. A cobertura. Me leve para casa. A compreensão surgiu em seus olhos, seguida por algo que poderia ser esperança. Se homens como ele acreditassem em tais coisas. Não. Pressionei meus dedos em seus lábios. Não diga nada. Apenas me leve para casa, por favor. A cobertura estava exatamente como a deixamos, mas tudo parecia diferente agora. Dante dispensou Marcos com um gesto. Depois ficou na sala de estar, me observando como se eu pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. Você deveria descansar, ele disse. Foi um dia infernal. Eu não quero descansar. Fui até as janelas, olhando para a cidade que testemunhou minha transformação de garota ingênua a amante de Dante, a fugitiva, a esposa relutante e de volta novamente. Eu quero entender uma coisa. O quê? Por que você nunca seguiu em frente? 3 anos, Dante. Você poderia ter tido qualquer uma. Modelos, atrizes, mulheres que não fugiriam, que não te causariam tantos problemas. Virei-me para encará-lo. Por que eu? Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que não responderia. Então ele foi até o bar. Serviu 2 bebidas e me entregou uma. Você quer a verdade real? Não a versão em que sou o poderoso chefe da máfia que sempre consegue o que quer. Eu assenti. Você me aterrorizou. Ele tomou um longo gole. Desde o momento em que te vi naquela gala servindo bebidas com aquele olhar no rosto, como se estivesse preparada para o mundo te atingir, eu soube que você era perigosa. Não para a minha vida. Tive centenas de pessoas tentando me matar. Mas perigosa para...
Ele gesticulou vagamente para o peito. O que quer que seja isso, essa coisa que deveria estar morta em homens como eu. Seu coração. Se eu tiver um. Seu sorriso foi autodepreciativo. Você me fez sentir coisas que eu não achava que era capaz de sentir. Esperança, medo, algo próximo da felicidade. E então você foi embora, e eu percebi que preferia não sentir nada a sentir o que sua ausência me causou. Então você me vigiou por 3 anos. Eu dizia a mim mesmo que estava garantindo que você estivesse segura, que era apenas vigilância, garantindo que você estivesse feliz, que tivesse encontrado o que procurava. Ele pousou o copo. Mas a verdade é que eu não consegui deixar ir. Não consegui aceitar que tive algo real e o destruí com minha própria possessividade. E Brad foi um alerta. Vê-la casada com ele, usando a aliança dele, brincando de casinha. Sua mandíbula se contraiu. Isso me fez perceber que eu tinha duas escolhas. Deixá-la ir de verdade, seguir com minha vida, ou lutar para tê-la de volta e fazer certo desta vez. E o dinheiro, o roubo de Brad. Algo daquilo foi real? Ah, foi real. Ele realmente é tão estúpido. Dante se aproximou, parando pouco antes de me tocar. Mas eu posso ter incentivado certas descobertas, garantido que os calabreses descobrissem o que ele tinha feito, arranjado para você estar trabalhando na noite em que eu estaria no Bel Vista. A raiva brilhou em mim. Você armou tudo isso. Eu criei uma oportunidade, uma crise que a forçaria a encarar a verdade sobre seu casamento, sobre quem você realmente é, sobre o que você realmente quer. Sua mão subiu, os dedos roçando minha mandíbula. Foi manipulador? Sim. Eu me arrependo? Nem um pouco, porque isso te trouxe de volta para mim. Eu deveria estar furiosa. Deveria ter lhe dado outro tapa, dito a ele que ele era tudo de que eu fugi e pior. Mas ali, com a mão dele no meu rosto e seus olhos nos meus, e senti algo completamente diferente. Alívio. Alívio por a escolha ter sido feita por mim. Por eu não ter que continuar fingindo. Por eu poder finalmente parar de fugir da única pessoa que realmente me viu. Eu odeio que você tenha feito isso, eu disse suavemente. Eu sei. Eu odeio que você tenha manipulado tudo. Eu sei. E eu odeio. Minha voz falhou. Que funcionou, que estou aqui de bom grado, que uma parte de mim está feliz por você ter voltado por mim. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Ósseo gesto dolorosamente familiar. Então, onde isso nos deixa? Eu não sei. Fechei os olhos, inclinando-me em seu toque apesar de mim mesma. Não posso voltar para Brad. Não posso mais fingir que sou alguém que não sou. Mas não sei se consigo fazer isso também. Ser sua da maneira que você quer que eu seja. Então nós descobrimos juntos. Ele pressionou a testa na minha. Chega de fugir, chega de mentiras. Apenas nós. Por mais bagunçado que seja. Isso é aterrorizante, eu sei. Seu hálito se misturou ao meu. Mas você sempre foi corajosa, Bella. Mais corajosa que eu. Mais corajosa que qualquer um que eu conheci. Você consegue lidar com o aterrorizante. Abri os olhos encontrando seu olhar. O contrato, os 30 dias, ainda precisamos disso? Você quer? Pensei sobre isso, sobre redes de segurança e estratégias de saída e todas as maneiras que passei 3 anos me protegendo de sentir demais. Não, sussurrei. Sem contratos, sem limites de tempo, apenas. Olha, vamos ver o que acontece, dia a dia. O sorriso que cruzou seu rosto foi genuíno, desprotegido, a coisa mais bonita que eu já vi nele. Dia a dia, ele concordou. Posso trabalhar com isso. Ele me beijou então, devagar, com cuidado, como se eu fosse algo precioso em vez de algo possuído. E eu o beijei de volta, provando 3 anos de solidão e saudade, e a terrível alegria de voltar para casa, para um lugar que nunca deixou de ser meu. Quando finalmente nos separamos, e o sol estava se pondo sobre a cidade, pintando tudo em tons de ouro e carmesim. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Agora nós jantamos, nós conversamos, nós descobrimos como fazer isso funcionar sem nos destruirmos. Seu sorriso se tornou malicioso. E talvez, se você estiver pronta, nós nos lembramos de como era quando as coisas estavam boas entre nós. O calor me inundou. Talvez. Eu aceito um talvez. Ele me conduziu em direção à cozinha. E a sua mão na minha. É melhor do que não, melhor do que fugir. Melhor do que 3 anos te observando à distância. E enquanto nos movíamos pela cobertura que se tornaria nosso lar,
Não uma gaiola, não uma prisão, mas um lugar onde duas pessoas danificadas poderiam, talvez, possivelmente, aprender a se amar sem incendiar tudo. Eu sentia algo que não sentia há anos, esperança. Era frágil, aterrorizante, propensa a se quebrar a qualquer momento. Mas era real, e por enquanto, isso era o suficiente. 6 meses depois, o casamento foi pequeno. Apenas Marcos, Lorenzo e um punhado de pessoas do mundo de Dante que se tornaram, impossivelmente, meu mundo também. Vesti seda marfim em vez de branco. Um vestido que fluía como água e me fazia sentir menos como uma noiva e mais como alguém entrando na vida que sempre esteve destinada a viver. Brad enviou um cartão de Montana formal, mas me desejando felicidades. Ele encontrou trabalho em uma pequena firma. Lulu conheceu uma mulher que não tinha chefes da máfia em seu passado. Fiquei feliz por ele, da maneira que se fica feliz por pessoas que nunca foram certas para você, mas mereciam felicidade de qualquer maneira. Dante estava no altar na capela particular que ele alugou, olhando para mim como se eu fosse a única coisa no mundo que importava. E quando o alcancei, o Charromaspal, o alcancei, quando sua mão se fechou na minha, senti a certeza disso se instalar em meus ossos. Tem certeza disso? Ele murmurou enquanto o celebrante começava. Aterrorizada, admiti. Mas sim, tenho certeza. Bom, seu sorriso era suave, particular, destinado apenas a mim. Porque eu não vou te deixar ir. Não desta vez, nunca. E eu acreditei nele. Porque alguns amores eram fáceis, seguros, confortáveis, e alguns amores eram perigosos, consumidores. O tipo que queima tão intensamente que deixa cicatrizes. Mas ali, com a mão de Dante na minha e nosso futuro impossível se estendendo à frente, pois eu finalmente entendi que estava errada sobre uma coisa. O amor não deveria ser como se afogar. Deveria ser como aprender a respirar debaixo d'água. Aterrorizante no início, mas eventualmente tão natural quanto qualquer outra coisa. E eu estava pronta para mergulhar. Eu te amo, sussurrei enquanto o celebrante pedia nossos votos. Eu sei. O polegar de Dante traçou círculos na minha mão. Eu também te amo, Bela. Sempre amei, sempre amarei. O beijo, quando veio, foi uma promessa de brigas e reconciliações, de perigo e segurança encontrados um no outro, de um amor que não era perfeito, mas era perfeitamente, completamente nosso. E lá fora, a cidade brilhava com 1000 outras histórias, 1000 outras vidas. Mas esta, caótica, complicada, absolutamente aterrorizante, era minha. E eu não a trocaria por nada.